Tá direitinho aqui? Ok. Então vamos. Ai. A gente fica com a gravata, tudo torto. Aí sobe. O Biodireito estuda as relações jurídicas entre o direito e os avanços tecnológicos relacionados à medicina e à biotecnologia. O biodireito se ocupa de normas, princípios e relações jurídicas vinculadas à procriação assistida e manipulação genética, natureza jurídica do embrião, caso do aborto, recombinação de genes e eugenia. Trata ainda da doação e transplante de órgãos entre seres vivos, genoma humano, criação, patenteamento de seres vivos, eutanásia, propriedade do corpo vivo ou morto. O tema é complexo e atual. Por isso, o Questão de Justiça tem hoje como convidada uma especialista em biodireito, que vai explicar a aplicação prática desta nova ordem jurídica. A advogada Maria Celeste Cordeiro dos Santos é docente em Direito Penal da USP, professora de mestrado e doutorado da PUC, possui mestrado em Filosofia Pura, Direito Penal, pós-doutorado em Psicologia Clínica. A doutora integra ainda a Associação Internacional de Direito Penal na França, é fundadora da Comissão de Biodireito e Bioética da OAB São Paulo e Federal e autora de diversas obras jurídicas. Como vai, doutora? Tudo bem? Boa tarde, como vão os senhores? É uma grande honra e satisfação estar aqui presente na Rede Brasil, ao lado de tão brilhantes jornalistas, né? Raul Jafé, Dr. Walter Selic e Leopoldo. É, o doutor Leopoldo aqui que está participando também do programa, né? Que integra hoje, né? Eu falo todo o programa, mas integra a OAB do Tatuapé, né? Lá como secretário. E é importante quem assiste o Questão de Justiça entender que quem participa também do programa são integrantes da ordem, o que valida bastante a informação, né? Olha, vou deixar para o senhor fazer a primeira pergunta desse tema, porque essa parte de genoma, bioética, é uma coisa que chama muita atenção e depois o Raul vai explorar até o que acontece hoje, até em telenovelas, né? Faça a primeira pergunta. Acho que discutir temas tão relevantes, o professor é uma referência quando se fala em bioética e biodireito, sem dúvida nenhuma. Agora, até para o nosso telespectador entender, se falar biodireito, bioética, eu queria só entender qual seria a relação entre a bioética e o biodireito em si. Agradeço as suas palavras muito delicadas, muito gentis, não faço jus a elas, mas eu gostaria de dizer que o biodireito, a palavra bio significa vida, direito, né? Direito à vida, as ciências da vida, os novos desafios. Então, na realidade, o que nós estamos tratando são questões de vida e de morte, questões essas fundamentais que envolvem, inclusive, políticas públicas, envolve a saúde pública e outros aspectos biotecnológicos que hoje estão em pauta. A questão da biotecnologia, os avanços da tecnologia. Aliás, hoje a tecnologia ingressa de uma forma muito, eu diria, de uma forma abrupta na sociedade. A tecnologia ingressa de uma forma tão rápida que nem acho que as nossas normas conseguem tutelar de forma satisfatória tamanhos avanços. E aí nós temos as discussões, né? Mas a vida e a questão dos embriões. Aliás, nós tivemos o caso aí, né, doutora, aqui, de grande repercussão da clínica, a famosa clínica Dr. Roger Abdel Nassif, que depois, quando foi envolvido naquelas questões de abuso contra suas pacientes, né, que estava lá em julgamento, e então se perguntava, bom, mas espera, na clínica, os embriões foram passados para outros, e não sei o quê, para quem pertence o embrião, como é que é? A senhora até mesmo comentava conosco que até o Estado quer ser dono do embrião. Como é que é isso? Como é que é essa discussão em torno do embrião? Começa também naquela questão, aonde começa a vida? Então, o que pertence ao casal, o que pertence ao Estado, o que não pode ser tirado de um, dado para o outro, é uma confusão. Para nós, leigos, é difícil entender. Como é que a senhora explicaria de forma mais sucinta tudo isso para o nosso telespectador? Bem, eu custo acreditar, né, por ter conhecido o Dr. Roger Abdel-Nassif, participado de vários eventos, em vários programas com ele, eu custo acreditar que aquelas acusações sejam todas verdadeiras. Eu acho que há um pouco de exagero da mídia de uma forma geral,
porque o Dr. Roger em si me pareceu sempre uma pessoa excelente e um excelente médico. Bom, em relação às clínicas de fertilização assistida, de um lado, eu tenho que ver que existe um problema de casais inférteis, que nós chamamos de casais porque, em geral, é um dos dois que é infértil, ou o marido ou a mulher. Mas o casal é que é levado em consideração, principalmente sobre os aspectos psicológicos envolvidos, e que muitas clínicas de São Paulo possuem esse aspecto da psicologia de acompanhamento desses casais. Talvez a clínica tenha pecado um pouco nesse acompanhamento dos casais e isso gerou insatisfação em muitas pessoas. Muitos dos procedimentos tecnológicos e técnicos ali existentes são aqueles de mais alta ponta e que são realizados inclusive no mundo todo. Em geral, o embrião, nós temos o zigoto, né? O embrião, o feto e só posteriormente o neonato, né? E posteriormente nós teremos o bebê. Então, a vida é um processo. O espermatozoide tem vida. Todos os gametas têm vida, o óvulo tem vida. Então, é muito curioso que nós tenhamos uma lei de biossegurança que venha querer nos dizer e nos impingir que não há vida. Houve uma grande discussão da Lei de Biossegurança, o seu artigo 5º, que, aliás, é uma lei transitória nesse aspecto e que me parece que já está totalmente superada, inclusive deveria ser revogado esse artigo. Ou seja, nossa legislação ela só considera a vida após a concepção. E até acho que a própria igreja considera que a vida em si, ali, os direitos, os direitos daquele nascituro, os direitos da vida em si, a partir da concepção. Ou seja, os embriões, esses tais embriões, não teriam ali não teria um amparo ali da legislação em alguns aspectos. Seria mais ou menos assim, professora? O brilhante colega Dr. Leopoldo, ele coloca a questão de uma forma bastante interessante. Acontece, porém, que o embrião é o menor dos pacientes. Existe uma ciência que é a embriologia. Então, ele é sujeito de direitos, ele não poderia deixar de ser sujeito de direitos. Se existe toda essa ciência, existe a fetologia e digamos assim, esse ser em projeto, esse ser potencial, né, ele se tornará uma criança, sim, se nós deixarmos. Aquela união daqueles cromossomos, quando eles se unem, ali já teria vida. Isso. Na concepção, a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde o momento da concepção. Isso já está no nosso Código Civil há muitos anos. Bem interessante. É engraçado essa posição, né, Raul? Aliás, depois você vai até citar da novela atual, mas eu lembrei que também teve uma discussão muito forte numa novela da Globo chamada O Clone, né? E é engraçado porque, para quem acompanha aí, né, eu que já tive uma filhinha, você acompanha que a mulher tem que ser tratada, tem que tomar cuidado e não sei o quê. Primeiro ultrassom, né? Já dá uma... não sei o quê. E a lei está em desacordo com essa situação, né? Porque não, só vale depois que nascer, né? É uma situação diferente, né, doutora? E a igreja entender isso também dessa forma, né? Porque se une pelo amor, tem que começar a nascer tudo ali, essa situação. Não estou querendo fazer uma discussão ampla do assunto. Mas que é bem polêmica. É polêmica, né? O assunto é muito técnico, doutor Walter, porque na realidade... Dr. Walter, porque em verdade teria que fazer uma precisão técnica entre concepção, fertilização e fecundação, que são termos completamente diferentes. A lei, sim, ela protege o embrião desde o momento da concepção. Ela é protegida. A igreja vem apenas reforçar o que já existe. Entendi. Então, aqueles que pensam que só depois da nidação haveria um ser humano e que antes disso, como chegou a dizer até um ilustre ministro do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal de Justiça, né?
que seria apenas um patrimônio genético. Isso está, inclusive, na nossa Constituição. É o patrimônio genético da humanidade, que tem que ser garantido para todas as gerações futuras. Aliás, artigo 223 do Código da Constituição Federal. Boa. Não, eu até queria dizer o seguinte, que na verdade a igreja ela é contra o aborto em qualquer situação. Quer dizer, se foi formado ou se não foi formado, a igreja já é contra, porque a igreja principalmente é contra, basicamente, o sexo antes do casamento. Mas a igreja está bem mais flexível, inclusive ela não a igreja hoje... católica, ela está tentando mudar, mas está assim, não nesse ainda... aspecto, mas ela já garante, por exemplo, a questão das pesquisas para o bem da humanidade. Isso que acho que precisa das células-tronco, que devem ser bem esclarecidas aí também, né, doutora? As células-tronco, depois de uma ampla discussão, o governo brasileiro, né, através do seu Congresso, acabou entendendo, permitindo a possibilidade de estudos das células-tronco, justamente para que se possa, muitas vezes, as pessoas recuperarem seus movimentos, não Alzheimer, mas contra a esclerose múltipla. Né? E por que havia essa dúvida, doutora, na questão das células-tronco? Onde se resumia a maior dúvida jurídica da coisa? A minha dúvida é de toda a população. Eu acho que todos que nos ouvem aqui, eles têm dúvidas em relação a isso. Nós temos as células-troncos embrionárias e as células-tronco adultas. As que estão, curiosamente, produzindo efeito são células-tronco adultas. E as embrionárias, lamentavelmente, elas matam o embrião. Por isso, eu sou contra essa resolução do Congresso, eu sou totalmente contra. E o pior de tudo é que eu acho que houve uma manipulação de algumas geneticistas no Congresso e houve toda uma manipulação da mídia também em relação a isso, porque imagine o senhor que todos os embriões existentes, todos, até hoje, todos os embriões existentes nessas clínicas não dariam para fazer uma única pesquisa. Então, são necessários tantos embriões que é ridículo matar tantos embriões e não conseguir fazer nada, como agora há pouco tempo algumas geneticistas da USP, não vou declinar o nome, elas mesmas se revelaram e confessaram que não conseguiram fazer pesquisa alguma e não conseguiram progredir coisa nenhuma. A verdade, o problema era econômico. E foi uma lei muito mal feita, porque queria-se aprovar os transgênicos e desviou-se o foco do debate exatamente para as células-tronco, que manipula, evidentemente, as pessoas. Quem não tem uma pessoa doente na sua família, quem não pensa na esperança de poder amanhã renovar as suas células-troncos, não é verdade? Então, se nós pudermos ter e criar órgãos com essas células-troncos, todos nós que gostaríamos de ter. E, infelizmente, isso não é possível, porque o número de embriões para essas pesquisas seria muito grande. Eu acho fantástico, eu acho que o biodireito é fantástico, justamente porque ele não trata, parece, daquela letra fria da lei, mas ele trata de relações de carne e osso, né? Relações de seres humanos. Eu acho que, quanto a isso, agora, essa questão, a vida, a morte, é bem interessante, né, Walter? Não sei se a gente já está chegando a uma adaptação disso, né? A gente percebe que há tanta discussão, doutora, que a gente entra numa certa confusão de como tratar. Por exemplo, eu tenho uma dúvida, né? E aí já vamos começar a entrar no campo jurídico. Por exemplo, o sujeito que vai lá, ele doou ali, né, numa clínica, e a manipulação disso, se isso hoje em dia ele tem direito, se a pessoa está ali, por exemplo, foi lá, fez a inseminação, depois busca o pai para saber quem é o pai realmente natural. Se não bastasse os embriões que ficam congelados e hoje você tem um ser humano nascendo daqui a 10 anos, imagina isso. Olha, eu queria começar a bater nesse assunto, mas a gente vai entrar no intervalo agora, doutora, porque isso chama muita atenção de quem está nos assistindo. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Questão de Justiça e já retorna. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações ali no site. Acesse www.questãodejustiça.com.br. Ou você pode também ver pelo site da RBTV. Nós estamos ali no jornalismo. Você entra, dá uma olhadinha ali no que tem o Nilo Gonçalves Dias, tem o Raul Jafé,
a Nani Venâncio, procura na programação ali do site da Rede Brasil, Acho Questão de Justiça, e o nosso e-mail para contato, questãodejustiça@rbtv.com.br. E estamos nas ondas do rádio, né, Raul Jafé? Exatamente. Nas ondas do rádio, com a anuência do nosso presidente aqui, o Tolentino. Exatamente. Não, eu estou curioso para essa. Sua pergunta é muito boa para a doutora. Se puder reformulá-la, porque o nosso telespectador entender que é uma pergunta excepcional. Que foi uma saída rápida do outro intervalo, a gente terminou não explicando direito, mas eu vou dar uma ilustrada com uma historinha aí rápida, né? Quem conhece um pouco da história da Segunda Guerra vai ver que tem um sujeito, um médico de Hitler, chamado Joseph Mengele, né? Que a doutora lembrou muito bem o filme, Os Meninos do Brasil. Vale a pena assistir esse filme. Vale muito assistir. Que era? Que o Hitler tinha aquela relação de ter a raça ariana pura, que não seria só uma raça ariana, como a gente pensa que é só o loiro de olho azul e tal. Também tem até a questão, ele planejava até negros, né? E aí vem botando de lado essa questão, né? Fazendo parâmetro com as clínicas, não é, doutor? Sim. Parece que virou um shopping. O que a gente... Não é que parece... A gente entende que vira um shopping. Eu vou na clínica tal e escolho. Eu quero um menino de 1,80 m, uma menina de 1,75 m, loira do olho azul, cabelo liso. E aí a pergunta vem aqui, nessa relação, doutora. Quer dizer, hoje é possível, é justo se fazer essa colocação, que a gente criticou tanto quando se viu esse filme do Hitler e tal, nessa situação. É justo fazer isso, criar uma raça assim? Será que estamos fazendo a mesma coisa? Será que não de uma forma indireta, né? E outra coisa, esse material descartado que fica, porque tem um material também que fica ali, né? Como se tem várias crianças tipo, na adoção que às vezes não são aquelas perfeitas. Vamos colocar nesse parâmetro? Você vai num lugar para adotar, não quero aquele porque não é do jeito que eu quero. Ficou lá na clínica. Quanto tempo ele fica ali? Quem é responsável por aquele material? Né? Muito bem. Eu acho que é fundamental a questão, é interessantíssima a colocação do nosso brilhante jornalista, porque vamos imaginar, os senhores, existe uma obra muito interessante que se chama Le Magasin des Enfants, ou seja, o magazine, né, de bebês. A loja de bebês. A loja de bebês, o magazine de bebês. Então, é possível? Sim, é possível. Hoje é possível. Eles até, em algumas clínicas, eles fazem uma espécie de book. Você vai escolher a cor dos olhos, o sexo. O nosso querido Roger, inclusive, tinha um desses, né? Ele tinha a possibilidade da sexagem, ou seja, a escolha do sexo, e mesmo porque ele sempre contava que existia pessoas de nacionalidade síria que queriam ter só meninos ou só meninas em outros países, né? Que queriam e faziam essa exigência. Então, ele tentava agraciar e tentava contentar todas essas pessoas. Ter um filho não é meramente uma lógica da felicidade, né? É quase como se nós estivéssemos pensando numa imortalidade, né? Em que nós estaríamos deixando para o futuro os nossos descendentes. Então, essa lógica permeia todos esses casais que passam a ser cobrados, inclusive da sociedade, porque casados, e quando vão ter um filhinho, e quantos anos já estão casados, e sem lembrar que as pessoas têm a opção de ter ou não ter filhos, né? Eles podem fazer essa opção de ter ou não ter filhos. E esse material, como o senhor disse, né, ele é criopreservado, em nitrogênio líquido puro, né, e eles duram eternamente. Então, hoje, nós temos crianças nascendo que foram criopreservadas há 10 anos atrás, outras que eu perguntaria, são gêmeas, porque eu tive um filho daquele mesmo material biológico, daquele mesmo embrião, só que um eu inseminei, o outro eu não inseminei, eu criopreservei. Seriam gêmeos? Ou não seriam gêmeos? Nossa, é uma loucura isso. Então, na verdade, de 10 anos de separação. Agora, enquanto houver a possibilidade de manter criopreservado, isso vai ocorrer eternamente. Agora, se não me engano, não sei se são de cada 3, parece que se escolhe um. E aqueles outros 2 que são descartados? Me parece que a legislação, ela
ela não permite que sejam descartados? É mais ou menos dentro ou a quem dessa pertence? ótica? Não, os embriões excedentes, eles não podem ser descartados, embora se saiba que às vezes ocorre. Mas, se forem descartados, é um homicídio, então o médico seria punido. Então, acontece uma coisa mais grave ainda. Os que têm condições, a clínica fornece esse congelamento desses embriões. Os que não têm condições, eles são todos colocados no útero da mulher. Então, vamos supor, eu ponho 32 embriões. Mulher não é coelho. Ela não pode ter 32 filhos. Então, aí já vão gerar outros problemas mais graves ainda, ao meu ver. Aquele embrião é uma vida, né? O embrião é vida. É uma vida. Uma vida congelada. Eu até... Eles são congelados num container, né? Então, é uma vida em suspensão. Agora veio uma outra... Bom, agora vamos falar da novela? Vamos falar da novela? A novela da Rede Globo. Falar de coisas mais leves, né? Mas encaixa nisso perfeitamente. Encaixa, porque o assunto é importante. A novela da Rede Globo, que está passando agora, o Insensato Coração. Eu acho interessantíssimo. Nós tivemos o caso, aí estávamos acompanhando o caso, vamos falar até, porque todo mundo assiste a novela, então a gente vai falar, estamos em outra casa aqui, mas não tem problema falar, porque o assunto é importante. No caso, o vilão da novela, o Léo, combinando com a prima, né, que amava o irmão dele, né, ele sequestrava, vamos assim dizer, o esperma do relacionamento sexual do irmão com a outra, com a namorada, e deu para a prima fazer uma inseminação, né, artificial com o sêmen do irmão, e daí nasceu, quer dizer, iria nascer uma criança. Ela provou que estava grávida, o DNA mostrou que o filho seria dele, né? E ele, desesperado, porque sabia que não tinha tido relações sexuais com a prima. E depois a prima vem a morrer num acidente de automóvel e não se tem a continuação desse assunto. Mas é tal história, doutora, e aí vai a pergunta. É possível, como é que funciona a paternidade sem consentimento do pai? Porque aí ele foi induzido, né? Porque aquilo não foi ele que quis aquela paternidade. Induzido, induzido foi. Induzido, né? Quer dizer, ele nem induzido eu poderia dizer, porque não era. Ele não sabia o que estava acontecendo, porque aquilo foi uma armação em cima dele. Como é que fica? Os direitos da paternidade, quer dizer, ele é obrigado a respeitar. Realmente, eu acho que as novelas, elas, embora atinjam grande parte da população e façam num nível bem que não seja bem surreal, né? Surreal, né? Eu acho que é preciso esclarecer o seguinte. Por exemplo, o espermatozoide ele fica vivo até 48 horas, tanto que existem fecundações pós-morte. E o nosso Código Civil, inclusive, contempla casos de herança para fecundação pós-morte. Ou seja, a pessoa está morta e ela está gerando vida. Vocês vejam o contrassenso que existe nessas novas biotecnologias. Imaginem os senhores, aí o senhor fala, quando o senhor falava, me lembrei de alguns casos que aconteciam outrora. Então, o furto de energia genética, né? Houve um furto. Na realidade, o que o casal, né, tanto o Léo como a prima, fizeram foi um furto de uso. Furto para uso. Isso era muito comum, né, na época da juventude transviada, em que havia furto de automóvel, não com a intenção de ficar com a coisa, mas puramente para devolver. E em relação a animais, ocorre muito isso. Então, eu tenho um garanhão, então esse garanhão vale muito, né, porque ele vai dar muitos potros, muitos filhotes, né, e os seus filhos valem muito. O seu sêmen é vendido. O seu sêmen é vendido. Agora, no caso da novela... Mas não seria o sêmen, é o embrião mesmo. Agora, né? no caso da novela, por exemplo, se essa criança nascesse, viesse a nascer,
ela não sofreria nenhum prejuízo, ela teria direito à herança do pai. Sim, porque enfim, o DNA, né, na novela, ele comprovou que ele era o pai. E né? mesmo sabendo que existia uma armação, que como é que se chegou a sim. tudo isso, a mesmo nossa assim legislação, a criança não perderia direito. a nossa legislação é pró-criança, sempre a favor da criança, o Estatuto da Criança e Adolescente, os juízes, os tribunais, são todos o maior interesse da criança. E a dignidade da pessoa humana também, a dignidade da pessoa humana. Agora, eu penso na situação do pai, né? Que teve esse furto, na realidade. Né? Aliás, nós comentávamos, eu li num artigo de jornal, que nos Estados Unidos se decidiu na corte lá que o esperma pertencia à mulher, ou seja, no caso de relacionamento sexual, entre namorados no caso, a moça guardava o sêmen do namorado e contra o seu conhecimento, mais ou menos igual à novela, caso verídico, ela acabou tendo um filho. E o namorado, então, contestou, falou, não, esse filho não é meu, porque eu não... Ah, sim. Aí decidiu-se, a corte americana decidiu que o esperma, nessa situação, vem a pertencer à mulher. E, portanto, ela faça o uso que quiser dele. Eu penso que, realmente, esse juiz pensou como o ato sexual como ato de doação, né? É a doação de amor. Então, portanto, ele doou aquela mulher, não poderia voltar atrás. Então, aí haveria uma ligação afetiva nesse momento. Se ela fez uso desse esperma, eu acho que nada estaria contrário, porque ele consentiu. No momento em que ele praticou o ato sexual, ele consentiu. Está esclarecido o fato da novela aqui, né? Tem 3 minutos para a gente encerrar o bloco, mas eu acho que reforça a questão até da igreja, essa situação, né, doutora? Porque a gente vai casar, a gente tem que prestar atenção, tem que levar com seriedade e tal. E se isso realmente começa a acontecer, não é, Raul? Não é, doutora? Começa a botar na cabeça do sujeito a importância de não sair por aí, nem da moça também se doando para nada, né? Acho que esse tipo de liberdade tem que ser pensado um pouquinho à frente, né? Sim, porque, veja, nesse caso dos Estados Unidos, ele poderia ter usado um preservativo, ele poderia ter evitado de alguma forma, e não era essa a intenção, porque não houve essa Na verdade, houve uma interrupção não apenas, houve um sexo responsável, que, aliás, o que se pede muito, e, aliás, no Brasil, quando a gente exige o uso, todas as autoridades exigem das pessoas o uso do preservativo e todos os cuidados que a pessoa tem, até porque nós vimos conversando um pouquinho a respeito do aborto, que nós não vamos entrar porque o tema é muito extenso, mas existe principalmente aquela questão do sexo com responsabilidade. Sim, porque gera não só essas paternidades, mas geram doenças e outras coisas mais. Né? Agora, não querendo entrar na questão do aborto, mas de uma forma bem sintética... Já entrando. Vocês querem discutir o aborto. Porque assim, é uma questão extremamente importante e que trata da questão, por exemplo, envolvendo a sociedade ali, que sofre muito mais com a questão, que é a questão dos fetos anencéfalos, que isso chama muita atenção. Os fetos sem cérebro, né? Mas olha, eu vou pedir, vou para um rápido intervalo, porque aí já vai abrir outro tema. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta aí com essa questão do aborto, tá, doutor Leopoldo? Okay. Então, questão de justiça, já volta. Você está aqui no Questão de Justiça e hoje a gente discutindo um assunto extremamente importante, de tamanha importância que as emissoras de televisão colocam em temas, abre tempo, sai tempo, de 10 anos, vem e volta essa questão, né, toda de biotecnologia, de aborto, né, fecundação. E hoje a doutora Maria Celeste Cordeiro dos Santos, né, estou lendo aqui o tema dela, do livro dela, que não fala desse assunto, mas é bom você dar uma olhadinha que você vai achar aí numa livraria um tema, esse e outros temas, o equilíbrio do pêndulo e a bioética e a lei. Fala do tema aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, vamos lá, que neste aqui, pronto, né, para você olhar a capa. Doutor, esse aqui está aqui, edição? Ele é esgotado, doutor. Nossa, é um livro que não vamos encontrar. Mas quem quiser pode dar uma procuradinha depois. Na internet deve ter referências, né?
Tem outros livros, doutor? Tenho vários livros. Imaculada Concepção, Nascendo in Vitro, Morrendo em Máquina, Biodireito, as Ciências da Vida, Os Novos Desafios, Furto de Uso. São mas é até bom, a gente várias... até prova que editora que é para procurar, está na Saraiva. Então pode... Saraiva, nós temos a Saraiva, temos a RT, temos essa editora também, Cultural Paulista, tem essa outra editora também. São várias editoras com as quais eu trabalho. Doutora, o doutor Leopoldo jurou que não ia puxar o tema do aborto, né? Acabou puxando. Ele puxou. E até eu entro aí numa questão, só vou ilustrar, eu sei que depois vocês vão navegar, mas, por exemplo, tem uma situação, não só daquela pessoa, não sei se isso já está aqui no Brasil, da questão do aborto quando há estupro num crime. Né? Eu sei que é complicado o tema, tudo, mas não sei se a legislação já permite isso, que se faça o aborto ou não. Né? Aliás, em que casos hoje a legislação brasileira permite o aborto? O estupro é um dos casos que é o aborto legal, né? E quando for também para salvar a vida da gestante, se ela estiver em risco de vida... Ela pode optar, doutora? Ela pode optar, não, eu não quero que, dependendo de como tiver a questão da gestação, por exemplo, 7 meses... Risco de vida, em caso de risco de vida. Se ela pode optar, não, eu quero que... O médico, acho que não deixaria essa opção. Ela não deixaria opção. Entre a vida da mãe e a do feto, se ele puder salvar as duas, ótimo. Mas se ele tiver que optar entre uma e outra, ele salvaria a mãe. Agora, no caso faz parte mesmo da prática médica. Agora, do anencéfalo, a criança que nasce anencéfalo, nós tivemos um caso recente, parece, em que foi impedida, não é? Nós tivemos uma decisão recente que o tribunal acolheu a decisão para que fosse feito o aborto, mas aí, se eu não me engano, a decisão é baseada no laudo do médico. Eu não sei até que ponto hoje existe essa liberdade por parte do legislador em autorizar ou não o aborto. Agora, eu não sei a opinião da professora com relação a este feto. Imagina, o feto dentro da barriga da gestante. E essa gestante, se não bastasse os problemas psicológicos dessa gestante em saber que tem um feto em sua barriga, que não vai ter, vai ter vida, mas não vai ter... delicado esse assunto, né? Porque imagine que situação extremamente delicado. Acho que o tribunal deverá se manifestar proximamente, nesses próximos dias. Eu acredito que o Tribunal Superior vai se manifestar, né? O Supremo Tribunal Federal vai se manifestar nas questões dos anencéfalos. Eu preciso esclarecer que anencéfalo é apenas a criança que tem a calota craniana aberta. Não é que ela não tenha cérebro, ela tem cérebro. O que ela tem é rudimentos de encéfalo. E essa calota não vai, provavelmente, enquanto a nova tecnologia não avançar, ela não vai fechar. Então, e é muito curioso, e eu acho uma temeridade falar de um modo geral, porque existem 175 formas de anencefalia. De qual que nós estamos falando? Nossa, nem sabia disso. Existem algumas, as pessoas dizem assim, olha, não vai viver, realmente essa não vai viver mesmo, mas existem 174 que vão viver. Então, como é que eu posso generalizar, colocar tudo sobre o mesmo patamar e avaliar de uma forma só? Existe o desembargador Ricardo Dipp, ele inclusive tem um artigo muito interessante que ele diz assim, Alvará para matar. Né, o título da obra dele. Então, nós temos que ter precisão, só o médico é que vai poder nos dizer que tipo de anencefalia está ocorrendo. Então, nesses casos, aí sim, sofre a mãe, sofre o pai, sofre a família, sofre a o próprio médico que não sabe o que fazer. Não é? Uma situação muito nova. É pena que nova entre aspas. E muitas vezes, quando vai decidir e já sabe que existe essa doença, esse problema muito sério, a criança já está grande. Esse é o problema. Que é isso que dói mais. Isso que dói mais, porque se demorar um pouquinho mais, a criança nasce. Esse é o drama dessas mães. Mas a população precisa ser esclarecida que uma das causas da anencefalia é a falta de ácido fólico.
ácido fólico é um medicamento muito barato e que o governo deveria sim dar para toda a população. Seria um pré-natal equalizado direitinho. Equalizado a toda a população. Ela deveria usar esse ácido fólico. E hoje o caso ocorrendo, muito principalmente em situações de baixa renda. baratinho, evitaria essa anencefalia. Mas agora, só para esclarecer bem, o governo tem feito isso ou não, doutora? Tem... Não que eu saiba. Não que eu saiba. Mas deveria ser uma política pública de administrar a todos. Mas pode ser que faça, eu não tenho certeza. Mas essa é uma das causas de anencefalia. Isso que é interessante, a doutora bate em pontos que são coisas do cotidiano. Você não sabia disso de forma alguma. O povo tem que ser esclarecido, os nossos telespectadores têm que saber disso. Né? Agora essa questão vida e morte sempre traz traz uma curiosidade, né? Porque nós lidamos com a questão do desconhecido quando falamos, por exemplo, da morte. E vem a questão da eutanásia, ortotanásia, distanásia. Agora, essa questão, por exemplo, da ortotanásia que já foi objeto até de um anteprojeto e que depois foi deixado de lado, e aí nós temos hoje outros valores, a situação mudou e nós não temos uma legislação que trate ali de uma forma específica. Nós temos o Código de Ética Médica, se eu não me engano. Isso, o Código de Ética Médica tratando. O Conselho Federal de Medicina tentou fazer, né, uma resolução, aí o Ministério Público entrou, depois o Ministério Público voltou atrás e está nesse impasse. Agora, vamos explicar a diferença entre eutanásia, ortotanásia e a terceira modalidade, que seria... Bom, eu acho que o primeiro aspecto que precisaria ser esclarecido é que a morte é a última fase da vida, mas então ela é vida. Se ela é vida, eu tenho um processo. As pessoas, raramente, exceto num acidente, né, uma coisa grave, assim, raramente elas morrem assim, segundos. Por exemplo, cada órgão morre em tempos diferentes. Tá? Então, como nós vimos, o espermatozoide, a córnea, os pulmões, cada um tem um tempo de morte. Então, nós temos que encarar a morte e o processo de morrer. Não é? Então, desde que nascemos, nós vamos morrendo aos poucos. São os cabelos, a pele, nós vamos perdendo, vamos envelhecendo. Então, esse processo é muito grande. O legista utiliza isso, né, inclusive, para saber a causa da morte. Ele se utiliza, né, desse processo. Sim, é o processo de morrer, esse processo do dia a dia que vão morrendo, vão aparecendo as doenças, as falências dos órgãos, não é? Lamentavelmente é o começo, meio e fim, não é? E é um ciclo que retorna. Mesmo a morte nós já vimos que pode gerar vida, não é? Fecundação pós-morte, ela está gerando vida. Um coração transplantado, ele também está levando vida para uma outra pessoa. Mas isso tudo são temas bastante interessantes. Especificamente falando, Thanatos. Thanatos é o deus da morte, né? E irmão de Hipnos, o deus do sono. Então, a morte, a boa morte, é boa, em grego, Thanatos, os deuses gregos, a boa morte, a ortotanásia é a morte correta, né? É o auxílio médico ao morrer. Se eu perguntasse ao senhor, doutor Leopoldo, o que é melhor, morrer gritando de dor ou morrer com uma sedação de uma droga muito potente, o que o senhor escolheria? Não, complicadíssimo. Se não bastasse que acaso, se eu não me engano, que... Complicadíssimo nada, você ia querer morrer rápido sem sofrer. Quer dizer, e à medida que eu vou aumentando essas doses, seja de morfina ou outras drogas mais pesadas, evidentemente eu estou matando o senhor. É complicado. Pensar na morte isso é uma ortotanásia. Eu não vou deixar o senhor morrer gritando, gritando de dor. Quase uma morte induzida, né? É uma morte induzida. Né? Estou seduzida. E a terceira modalidade? Que é a distanásia. A distanásia é quando a futilidade terapêutica, quando não há mais o que fazer e o médico continua insistindo. Né? Ele excede, né, no seu zelo, porque existe uma... vamos dizer assim, como eu estava falando, existe a morte, o processo de morrer, e existe também
não uma definição do que seja a vida, o que seja a morte. Por quê? Porque existem muitas definições. O médico vai dar uma definição, o geneticista dá outra, o biólogo dá outra, o químico dá outra, nós juristas damos outras definições. Então, não nos cabe a nós, numa questão de justiça, dizer a definição do que seja a vida, do que seja a morte, mas cabe à lei e a nós, juristas, dizermos os critérios de morte. Eu gostaria de me esclarecer no seguinte ponto, porque de acordo com um critério, eu estou morta. Com outro critério, eu estou viva. Então, qual dos dois critérios eu vou estabelecer? Então, a morte, primeiramente, ela surgiu como um aspecto relacionado com o corpo, com o pulmão. Eu respirei, expirei. Eu expirei, morri. Certo? Então, o pulmão era o responsável pela morte. Parou de respirar, a pessoa está morta. Colocava-se um espelhinho no interior, ou uma vela, uma chama de vela. Eu mesma, uma criançola, coloquei um espelhinho na minha avó, porque eu não acreditava que ela estava morta, para ver se ela cessou de respirar, se o espelhinho embaçava. Posteriormente, disseram assim para nós, olha, o coração parou de bater, o senhor está morto. Né? Então, imagine o senhor, eu estou lá vendo minha televisão, de repente sinto uma dor muito forte nesse coração, eu tento pedir ajuda, se consigo, pego um telefone, uma coisa, vem uma pessoa e me ressuscita. Ora, quem que eu ressuscito? Quem está morto. Então, segundo este critério, a pessoa estaria morta. Então, surge a ressuscitação artificial. Não é? Sobrevivendo por aparelhos. Sobrevivendo de aparelhos. Não é? Depois, conjuga-se. Bom, não é o pulmão, não é o coração. Então, vamos fazer cardiorrespiratória. Tem que ter os dois. Ótimo. Então, agora está morto, se não respira e o coração não bate. Mas não, como o doutor Leopoldo falou, eu tenho a máquina que substitui tudo isso. E a pessoa vive durante anos. Mas está morto. Ela está nos aparelhos. A morte cerebral é a morte em coma. O coma, eu tomo umas bolinhas, umas e outras, vou numa balada, qualquer coisa, tomo uma bebida, entro em coma. Vou lá para o hospital, o médico, está morta? Como está morta? Porque eu posso voltar a qualquer momento. Teve um caso de um indivíduo que foi encontrado quando foi desenterrado lá de onde ele estava. E ele arranhava o caixão. Arranhava o caixão. Coisa horrorosa, isso é mesmo. Uma coisa horrorosa. Porque isso é um ponto de Edgar Allan Poe, mas na verdade. É uma realidade. Chegaram medo, tanto medo que na França de serem enterradas vivas, que elas colocaram uma campainha dentro do caixão. Tem um sininho, então toca o sininho lá no velório para ver se ela acordar novamente. É o famoso conto de Edgar Allan Poe. Agora, professora, de qualquer forma, hoje a morte encefálica, que é diferente da morte cerebral. Doutora, é uma pena que a gente esgotou. Viu como foi rápido o programa? E aproveito dessa para convidá-la a voltar aqui para a gente colocar todo esse assunto em dia de novo. Tem muita pergunta que eu acho que a população quer saber. Eu quero saber, o Leopoldo quer e o Raul também. Porque é uma questão de direito envolvendo a morte e a vida. Isso é importante. Agora, o importante que a gente percebe entrevistando tantas pessoas, já estão mais de 500 ou 600 pessoas, é que quando eu vejo uma pessoa do direito, uma professora, uma advogada da tarimba da senhora falando com tanta propriedade, com tanta vida sobre um assunto tão importante, é que deixa a gente contente de participar com sensibilidade, né? Com sensibilidade, porque é isso que falta. Obrigada, o senhor é muito gentil. Quero agradecer a entrevista de hoje, professora. Tenho certeza que quem estava em casa gostou também. Vou convidá-la a voltar, viu, doutor Leopoldo? Obrigado por trazer a professora aqui. Sempre um prazer. Eu que agradeço a oportunidade, a honra de estar na TV, no Canal Brasil, na questão de justiça, ao lado de colegas tão brilhantes. Simpaticíssimo. Muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, doutor Leopoldo. Raul, a gente volta na próxima semana. Se Deus quiser. Bom, questão de justiça vai ficando por aqui. Volta na próxima semana com a sua assistência, né? E desejando a vocês um excelente final de noite. Até a próxima semana.